muito bem-vindos à nossa quarta profética. Que o Senhor venha falar no teu coração de uma forma poderosa. Adore o Senhor. Pai, em teu altar vou entregar meu coração. Diga, Pai, Pai, só teu amor pode curar a minha dor. Tua glória me renova, abre o céu, rasga o véu. Vou te adorar, vou me derramar. Vem, Senhor. Como suportar quando tua glória enche o lugar da adoração? Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Teu é o poder, teu é o domínio. A ti, Senhor, o levantar das minhas mãos. O meu chorar, meu coração é teu. Tua glória me renova, abre o céu sobre nós, rasga o véu. Diga isso aí. Vou te adorar, vou me derramar. Vem, Senhor. Ora vem, Jesus. Ora vem, Senhor. Como suportar quando tua glória enche o lugar da adoração? Como ficar de pé diante do trono do Rei dos Reis? Oh, teu é o poder, teu é o domínio. A ti, Senhor, o levantar das minhas mãos. O meu chorar, meu coração é teu, Senhor. Será que você pode declarar isso? Declare isso ao seu amado nessa noite. Eu me rendo ao teu fogo, me entrego à tua glória. Eu me rendo ao teu fogo, Deus, me entrego à tua glória. Eu
Ti, Senhor. Nós reconhecemos que nada somos sem a Tua glória, que nada somos sem a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Oh, venha sobre nós, Jesus. Venha sobre cada família agora, Deus. Cante com todo o teu ser a Ele. Diga: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta o fogo em nós, Jesus. E eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, Deus, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Eu entrarei longe dos santos dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, eu sei que comigo Tu estás. E se eu passar pelo fogo, diga, eu não temerei. Oh, Senhor, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga, Senhor amado, com todo o teu ser, eu me rasgo diante de Ti, Senhor. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, Deus, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas eu peço Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória, Deus, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
essa glória, por essa presença. Impactado por essa glória, Kadosh, tua glória, Jesus, Kadosh, ninguém já pisou no santo dos santos, em outro sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você nesse momento. Você que se encontra no seu lar, junto com a sua família, no seu carro, onde quer que você esteja, eu quero orar com você nesse momento, crendo que o poder curador do Senhor virá sobre a sua vida, a vida dos seus familiares nessa hora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada um daqueles que estão me ouvindo nesse momento. Eu oro para que o teu poder curador venha ser liberado sobre eles. Aonde estiver uma pessoa enferma, nesse exato momento, sejam curados pelo poder curador do Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de enfermidade e declaramos cura, cura, cura. A cura é o nosso direito, é nossa herança estabelecido na cruz do Calvário, e nós liberamos esta cura na autoridade do nome de Jesus sobre todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão acamados. Agora nós declaramos: está anulada essa enfermidade. Nós liberamos agora esta unção poderosa de cura sobre a nossa cidade. Nós declaramos: Manaus será uma cidade livre de Covid, Brasil será uma nação livre de Covid. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que uma nova temporada de cura raiará sobre a nação brasileira. Assim será, em nome de Jesus. Quero começar essa palavra declarando algo sobre a sua vida: que dias melhores virão. Você ouviu isso? Que dias melhores estão vindo, e esses dias melhores vão trazer paz. Uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que prevalece diante de toda tempestade. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a paz que prevalece. Paz que prevalece. O que você precisa entender é que ou o mundo dentro de você transformará o mundo que o cerca, ou o mundo que o cerca transformará o mundo dentro de você. A paz é sempre uma decisão pessoal. Existe um ditado que diz que uma pessoa em paz é uma pessoa que não quer guerra com ninguém. E eu entendo isso. Já uma pessoa que não tem paz sempre encontrará algum motivo para iniciar uma guerra. Talvez você conheça alguém também dessa forma.
Toda guerra contra outra pessoa é talvez uma guerra que nunca deveria ter sido travada, se houvéssemos vencido no nosso interior. Quando eu resolvo um problema internamente, tenho o poder de resolver os conflitos externos. A paz não ocorre quando nós não temos um conflito externo para resolver. A paz ocorre quando nós resolvemos os conflitos na nossa alma. Por muitas vezes nós dizemos às pessoas: por favor, não me tragam problema, me deixem em paz, eu quero ter pelo menos um dia de paz. Entenda, se você só tem paz quando não te trazem problemas, lamento te informar, você nunca vai ter paz. Você nunca terá paz. Sempre haverá problemas para resolver. Sempre haverá tempestades batendo no barco da sua vida. E falando sobre barco, eu quero ler um texto que podemos extrair algumas lições sobre paz. Uma paz que prevalece. O primeiro texto que quero ler se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 34 a 41. Que diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Como eu amo isso! Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Uma das coisas que aprendo com esse texto é que aquilo que ocorre dentro de você é mais importante do que aquilo que ocorre fora de você. Não permita que as tempestades que te rodeiem se estabeleçam dentro de você. A paz não é a ausência de tempestades ou de conflitos. É a confiança plena que Deus tem tudo sob o seu controle. É elevar a sua confiança em Deus acima das tempestades. Perceba que nesse momento os discípulos estavam desesperados por causa da tempestade. E eles não eram homens que não conheciam tempestades. Eles eram pescadores. Homens que estavam acostumados com as tempestades batendo em seu barco. Mas a tempestade aqui era muito grande. Mas essa tempestade não fez com que Jesus saísse da sua paz. Não fez com que Jesus saísse do ponto de descanso que ele estava. Deixa eu te dizer, a paz que prevalece não é aquela que vive em uma ausência de tempestade. É aquela que consegue dormir, mesmo diante de todas as tempestades. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que você só terá autoridade sobre as tempestades nas quais você consegue dormir sobre elas. Você ouviu isso? Você só terá autoridade sobre as tempestades nas quais você consegue dormir sobre elas. Você nunca terá autoridade sobre aquilo que rouba a sua paz. Você nunca terá autoridade sobre aquilo que rouba a sua paz. Tem muita gente deixando coisas menores roubarem a sua paz. É nesse momento que você perde a sua autoridade. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um recém-nascido e o outro de 6 anos, o Lucas, meu filho mais velho. Se o Lucas constantemente tira a minha paz, naturalmente, é porque eu não tenho autoridade sobre ele. Paz. Não permita que os seus filhos roubem a autoridade que você tem sobre eles. A paz é uma questão de autoridade interna. Quando eu tenho a plena convicção que aquilo que ocorre fora de mim não tem poder para mudar o que está dentro de mim, é aqui que a verdadeira paz é revelada. É nesse momento que a verdadeira paz é revelada, porque nós nunca teremos autoridade sobre algo que rouba a nossa paz. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que a presença de Jesus não significa a ausência de tempestades. Deve significar
a presença da paz. A presença de Jesus não significa que nós não vamos passar por tempestades. A presença de Jesus não significa que o barco da nossa vida não vai sofrer algumas consequências dessas tempestades. O que significa é que no meio dessas tempestades, por mais turbulentas que elas sejam, nós teremos paz. Porque a paz é uma confiança plena que Ele é o nosso refúgio e que Ele é a nossa fortaleza. Jesus não veio simplesmente para nos trazer a paz, e sim para ser a nossa paz. João capítulo 16, versículo 33 diz o seguinte: para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você nunca saberá se tem paz ou não, até que seja lançado no meio de uma tempestade. A paz é revelada no meio das tempestades da vida. Volto a repetir, a paz não é a ausência de tempestades. A paz é uma confiança plena em Deus, independente daquilo que esteja ocorrendo à sua volta. A paz não é algo que se obtém através de meditação, através de uma vida isolada em um monastério. Não. Você nunca saberá se tem paz ou não, até que você passe por uma tempestade. Você obtém paz através de um relacionamento. A Bíblia diz em Gálatas 5:22 que a paz é fruto do Espírito. A paz é fruto de um relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, você começa a se relacionar com aquele que te traz paz. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra no barco da sua vida, você está convidando para o príncipe da paz habitar em você. Ou seja, quando Jesus está no barco da nossa vida, nós não precisamos, na realidade, ficar temerosos com aquilo que vai nos ocorrer. Os discípulos estavam atemorizados, mas a lição deles, aquilo que eles viveram, revela para nós que o nosso Deus continua dormindo no meio das tempestades. E se Ele está no nosso barco, quero te dizer uma coisa: nenhum barco onde Jesus se faz presente afundará. Nenhum barco onde Jesus se faz presente afundará. Me permita lhe mostrar isso em outro texto, onde os discípulos estavam no barco, mas nesse momento Jesus não estava no barco. Marcos, capítulo 6, versículo 45 e 53, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. E já estava a ponto de passar por eles. Grave isso. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Entenda algo importante nesse texto. Falamos várias vezes sobre esse texto, e quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas. Mas o que você precisa corrigir nessa mentalidade é que Jesus não veio caminhando sobre as águas para encontrar os discípulos. A Bíblia diz totalmente o contrário. A Bíblia diz que Jesus estava a ponto de passar por eles. Em uma outra versão da Bíblia diz que Jesus queria passar adiante deles. Jesus não foi ao encontro deles. Uau! Aqui existe uma revelação poderosa sobre a paz.
precisamos entender esse princípio poderoso. A palavra estabelece a paz. A palavra estabelece a paz. Se ele disse que eles deveriam ir adiante dele para o outro lado, eles teriam uma palavra que iriam cruzar a tempestade. Jesus havia dado a sua palavra. Ele não precisava ir até eles, porque a palavra, ela estabelece tudo aquilo que ela foi liberada para estabelecer. Por isso que ele já ia passando por eles, quando os discípulos gritaram de medo, achando que ele era um fantasma. Deixa eu te dizer, quando Jesus libera uma palavra, você não precisa mais de nada. Jesus havia dito para eles: atravessem o mar, eu me encontrarei com vocês do outro lado. Deixa eu te dizer, quando você tem uma palavra de Deus, essa palavra é a prova de tempestades. Não temas. Quando Deus te diz uma palavra, não temas. Não temas. Você vai chegar aonde Ele disse que você chegaria. Não fique amedrontado, não fique aterrorizado. Se Ele te disse algo, confie no que Ele disse. Ei, deixa eu te dizer, nesse exato momento, muitos estão vivendo debaixo de uma palavra do inimigo, não debaixo de uma palavra dos céus. O que Jesus disse aos discípulos: vão e eu me encontrarei com vocês. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus estabelece a paz. A palavra estabelece a paz. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, porque você teme as tempestades, porque você está preocupado com o dia de amanhã, que a propósito, o seu futuro será realmente glorioso. Tudo vai passar. Como conseguimos ter paz em meio a tantas tempestades da vida? O ano de 2020 foi terrível. O início desse ano de 2021 tem feito muita gente tremer. Então como que nós vamos conseguir ter paz? É simples, confiando e firmando-se nas palavras de Jesus. Salmos 119, versículo 165 diz: os que amam a tua lei desfrutam paz. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Entenda algo: se você está pedindo paz a Deus, Ele te dará muitas vezes uma palavra, e ao pegar-se essa palavra, você entrará em um poderoso nível de paz. Alguns acham que ao orarem por paz, Deus fará com que as tempestades cessem. Não. Ele pode até mesmo fazer as tempestades cessar de forma momentânea. Mas lembre-se, a paz não é a ausência de tempestade. A paz é a presença de Jesus. É a presença de Jesus no nosso meio. Você tem uma palavra? Apegue-se a essa palavra. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. E muitas das vezes querendo desistir, achando que as tempestades eram grandiosas, eu simplesmente me apeguei à palavra de Deus e acreditei que a tempestade que o barco da minha vida estava acontecendo sobre ele não ia impedir que eu chegasse ao destino profético. Não ia impedir que eu chegasse aonde Deus falou que eu chegaria. O que você precisa entender é isso. Se você tem uma promessa, apegue-se a essa promessa. Essa será uma âncora para você em dias de tempestade. Logo que nós saímos do tempo de quarentena no ano de 2020, eu percebi que muitas pessoas estavam se desviando das igrejas, inclusive dessa igreja. E eu vim para a igreja e comecei a orar: Deus, preciso de uma palavra. Deus, eu preciso de uma palavra. Enquanto eu estava ajoelhado diante do altar do Senhor, aqui na Casa de Milagres, o Senhor me disse: dias melhores virão. Dias melhores virão. Uau! Aquilo mudou a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. No outro domingo, eu vim para a igreja, e eu gostaria de te dizer que a igreja estava lotada. Ela não estava. A igreja estava vazia. Tão vazia, que eu nunca tinha visto a nossa igreja tão vazia como estava. Mas eu estava sorrindo, porque as tempestades que me rodeavam já não tinham mais autorização para habitar dentro de mim.
E eu comecei a acreditar que dias melhores viriam. Que dias melhores viriam. E eu passei todos os dias a declarar isso. Eu acordava e diria, dias melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. E eu começava a dizer para mim mesmo, até que isso internalizou. E eu passei a viver como dias melhores estivessem vindo. Eu comecei a viver algo sobrenatural da parte de Deus. E gostaria de dizer que depois disso tudo mudou. Mas não mudou. Parece que a tempestade começou a ficar mais forte. O barco balançava de um lado para o outro. Não foi fácil. Mas a gente começou a acreditar na palavra de Deus. E teve um dia que ao vir para a igreja eu tive uma noite ruim. Sabe aqueles cultos que você vai para adorar a Deus, mas parece que os céus estão fechados, as coisas não funcionam? Foi essa noite. Eu saí bem triste. A igreja estava bem vazia. E quando eu entrei no meu carro, eu disse algo para Deus. Deus, eu não estou vivendo dias melhores, mas eu vou me apegar a essa palavra. Eu não serei como os discípulos de Jesus, que estavam no meio do mar aterrorizados. Senhor, Tu não precisas vir a mim caminhando sobre as águas. Eu já confio naquilo que o Senhor me disse. Dias melhores virão. Sabe o que aconteceu? Esses dias melhores passaram a ocorrer. A nossa igreja começou a respirar esses dias melhores. As coisas começaram a mudar, a alegria começou a voltar ao povo. Esses dias melhores, queridos, não acabaram. Se prepare, porque os melhores dias da sua vida estão para começar. Nós vamos viver a maior temporada de milagres. Quando você acredita na palavra que Deus te deu, você se apega a ela, você vai ter paz em meio às tempestades. Quando você se conecta a Deus, Ele te concede a paz. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Em Filipenses 4, versículo 6, versículo 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus, que excede toda tempestade, toda confusão, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Uau! Hey, a paz de Deus vai exceder qualquer tipo de coisa que vier contra você. Você vai viver como Jesus. Em meio das tempestades você vai conseguir dormir. Você vai entender que maior é aquele que está em você do que aquele que vem contra você. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deposite a sua confiança em Deus, e a paz de Deus governará sobre a sua vida. A paz não é quando tudo está calmo. A paz é revelada quando as tempestades aumentam, quando as ondas batem com mais força no seu barco. É nesse momento que você vai ver que a paz está prevalecendo sobre tudo que pode te ocorrer. Creia naquilo que Jesus te disse. Nesses dias eu tenho dito algo. Eu estava saindo da minha casa e Deus falou isso ao meu coração. Logo quando nós soubemos que ia acontecer esse novo fechamento nas igrejas de Manaus. Era uma quarta-feira. Eu saí de casa, debaixo de uma chuva, deixei minha esposa. Nessa quarta-feira eu não viria para a igreja. Um pastor auxiliar ia ministrar a palavra. Só que eu fiquei tão desesperado, meu Deus, eu tenho que reorganizar a igreja toda, porque a gente vai voltar a fazer cultos online, isso. Aí meu filho de 1 mês e pouco estava chorando muito em casa, eu tive que deixar minha esposa com meu filho mais velho e com meu bebê recém-nascido, e correndo, eu entrei no meu carro, na garagem do meu condomínio, estava dando a volta no condomínio para sair dele. Foi quando Deus falou comigo: por mais que os dias sejam incertos, eu ainda continuo no trono. Quando Deus falou isso, as lágrimas escorreram nos meus olhos. Eu dei meia volta no carro
Entrei na garagem, subi ao meu apartamento. A minha esposa virou: o que você está fazendo aqui? Eu olhei para ela e falei: Deus continua no trono. Não se preocupe com nada, amor. Deus continua no trono. Nada saiu. Nada saiu das suas mãos. Essa paz em meio às tempestades é que eu oro para que você viva. Uma paz que prevalece. Uma paz que excede tudo aquilo que bate contra o barco da sua vida. Que Deus te dê paz. Uma paz abundante. Uma paz que venha exceder todas as coisas que você pode passar na sua vida. Mas lembre-se, quando Ele libera uma palavra, ao confiar nela, esta palavra estabelece a sua paz. Essa palavra estabelece a sua paz. Quando Jesus veio caminhando sobre as águas, Ele não veio para se encontrar com os discípulos. Ele veio para encontrar com eles, aonde Ele falou que encontraria. Talvez você não esteja enxergando Ele, mas você não precisa enxergá-lo. Você só precisa acreditar no que Ele disse e se encontre com Ele, aonde Ele falou que você deveria se encontrar com Ele. Do outro lado das tempestades. A propósito, as tempestades não são maiores do que as promessas que Deus te fez. Quando Ele te faz uma promessa, Ele te faz a prova de tempestades. Você passará por elas e se tornará mais firme. Você pode até envergar, mas você não vai quebrar. Deus vai te dar paz. Uma paz sobrenatural. Confie nele. Confie na sua palavra. Mas pastor, está sendo tão difícil. Aqui em casa todo mundo ficou desempregado. Você vai olhar para os céus e dizer: o justo não mendigará o pão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você esteja andando por causa desse vírus das trevas, chamado Covid-19, coronavírus. Você talvez esteja andando pelo vale da sombra da morte, mas eu te digo, não tema mal algum, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que um exército se acampe contra mim. Uau! 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu não serei atingido. Ei, comece a invocar e declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida. E se aproprie da palavra do Senhor. E faça dessa palavra uma âncora no meio da tempestade. Por mais que as ondas possam ser altas e fortes. Mas se você confiar na palavra do Senhor, elas não terão poder para te destruir. Ela não terá poder para fazer com que você naufrage. O barco onde Jesus está nunca vai afundar. O barco onde Jesus deu uma palavra nunca vai afundar. Eu te digo isso, confie na palavra do Senhor. E você vai atravessar essa tempestade. E você vai se encontrar com Ele do outro lado. Talvez você não esteja sentindo Ele. Talvez você não esteja vendo. Mas nós não precisamos senti-lo. Nós não precisamos vê-lo no meio da tempestade. O que nós precisamos é confiar no que Ele nos falou. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu quero encerrar essa palavra liberando a bênção sacerdotal que os sacerdotes liberavam sobre o povo de Israel. Essa bênção se encontra em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Shalom. Paz.
Quando você vence a batalha pela paz interior, você passa a carregar dentro de si o que o mundo desesperadamente precisa: a paz que excede todo entendimento. Não temas, não temas. Se você tem uma palavra, não temas. Você vai atravessar essa tempestade. Você vai atravessar essa tempestade. Por mais que ela seja muito forte, você não consiga enxergar nada, não se preocupe. Ele está usando essa tempestade para te colocar no centro da vontade dele. Porque as tempestades não nos enfraquece, não nos mata, ela nos fortalece, para que quando nós chegarmos no nosso destino profético, sejamos aqueles que precisamos ser. As tempestades moldam nosso caráter. As tempestades fazem com que a nossa fé, literalmente, seja alicerçada em Cristo Jesus. Você terá uma fé à prova de tempestades. Essa fé é confiança naquilo que Ele te disse. E essa confiança naquilo que Ele te disse trará uma paz ao seu interior que excederá todas as tribulações e tempestades que você possa estar passando. Que Deus te abençoe de forma sobrenatural. Que a paz do Senhor venha reinar sobre a sua vida. Me permita orar por você nesse momento. Pai, eu oro por cada um daqueles que estão me assistindo nesse momento. Eu oro para que a tua paz venha sobre eles. Uma paz que excede todo entendimento. Que eles possam lembrar as palavras que o Senhor já liberou sobre cada um deles. Como profeta podemos dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas também diríamos: quero trazer à memória aquilo que me traz paz. Que na mente dos meus irmãos, a tua palavra venha vir sobre eles, como uma luz, raiando em meio a um dia tempestuoso. Eu declaro a paz de Deus reinando sobre cada um deles, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Tenhas paz. Tenha paz. Amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: a vida que Jesus tem para mim é uma vida de paz. E essa paz não é sobre falta de tempestades, mas é sobre a presença dEle e a confiança em sua palavra. Aleluia. É isso que vai ocorrer conosco. Viveremos essa tempestade, mas com paz no nosso Criador. E uma paz que você precisa ter é em relação às suas finanças. Não temas. Confie no teu Deus. Ele é a fonte da tua provisão. Ele é a fonte da tua provisão. Nos céus há recursos ilimitados. Confie nele. Confie nele. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos é que semear em época de abundância não exige fé, mas semear em época de escassez exige-se uma fé sobrenatural. Que você aprenda a semear em épocas de tempestades. Entenda isso. Aqueles que semeiam no reino serão honrados pelo rei. Nesse momento eu quero te convidar a entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta. Aqui abaixo de mim estão os dados. Aqui da minha direita está o Pix com QR Code. Você pode apontar aqui a câmera do seu celular e você vai poder entrar nesse link e poder fazer a transferência. Abaixo de mim aqui está todos os dados da nossa conta bancária para que você possa fazer a sua transferência online. Que Deus te abençoe de forma grandiosa.
Eu posso te dizer uma coisa: nós estamos fazendo uma grande obra, de modo que nós não podemos parar. Dentro de 3 meses nós vamos estar inaugurando a nossa nova sede. Está sendo sobrenatural. Para alguns parece loucura construir no meio da pandemia. Assinar um contrato de milhões de reais. Deixa eu te dizer, isso não é loucura, isso é paz. Isso é paz. Porque Deus nos disse que dias melhores virão. Então nós demos um passo de fé. Assinamos um contrato de alguns milhões de reais para simplesmente entrarmos em um lugar muito maior do que o lugar que nós estamos. E nós acreditamos que nesse novo lugar, milhares de vidas serão tocadas, como têm sido tocadas nesse templo. Milhares de vidas serão tocadas e ativadas para viver o seu destino profético. Milhares de vidas entregarão suas vidas e reconhecerão ao Senhor como Senhor e Salvador. Nós veremos milagres, sinais e maravilhas acontecendo na nossa nova sede, como temos visto aqui. Mas a promessa é que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Então semeie, semeie, semeie. E garanto uma coisa: você vai colher de forma sobrenatural. Me permita orar por você, Pai. Eu oro por todos aqueles que nesse momento estão entregando seus dízimos, estão entregando a sua oferta. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que dá semente ao semeador. O Senhor é a fonte da nossa provisão. Que nesse dia os meus irmãos venham experimentar uma colheita sobrenatural. Que venha o teu reino sobre as finanças de cada um daqueles que estão me ouvindo. Que venha o teu reino de prosperidade sobre eles. E que eles experimentem a prosperidade do teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se prepare, porque uma temporada de prosperidade financeira está chegando. Dias melhores nas nossas finanças estão chegando. Você crê nisso? Aleluia. Deixa eu orar te abençoando. Obrigado por estar conosco este tempo. Acreditamos que Deus falou ao seu coração. Mas não use essa palavra como uma palavra apenas de momento. Mas use essa palavra como uma revelação de Deus para a sua vida. Que diante de toda tempestade, você já recebeu uma palavra que pode te fortalecer diante dela. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. E a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje, eternamente. Amém. Amém e amém. Um beijo no seu coração. Paz.